meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. É com muito pesar que eu venho trazer à baila a questão sobre o futuro do canal. É mentira, pô! Eu voltei! Olá, pessoas do canal, lindos e lindas, fofos e fofas. Então, voltei depois de uns meses inativo no canal. Tive alguns problemas pessoais, tava focando em outras coisas. Voltei pra academia. Aqui, ó. Que bodybuilder, porra! Tô cuidando de outras coisas. E aí eu dei uma estagnada no canal. Não tava com a saúde mental em dia. Além disso, também agora fiquei sabendo que a minha saúde financeira também não tá muito legal. Hoje eu assinei a extinção do meu contrato como professor no estado no qual eu moro. No estado onde eu moro. Um beijo, um abraço, Tarciso. Quem quiser contribuir aí com Apoia-se Entre Rasuras, vou colocar o link aqui na descrição. Apoia-se Entre Rasuras. E vocês podem contribuir a partir de R$5 para eu conseguir comer pelo menos pão com amianto todo dia. Ou pão com unha. A gente pode diversificar também um pouquinho a dieta. Podendo até diversificar um pouquinho a dieta. Vou tentar trazer uns conteúdos exclusivos para os apoiadores do canal. Vou tentar fazer uma newsletter, podcast, vídeos exclusivos para os apoiadores. Voltei com o canal. Vou tratar sobre essas questões aí do meu afastamento, as motivações que me levaram a parar um pouquinho com Entre Rasuras. Em outros vídeos ao longo aí acho que do finalzinho do mês eu vou lançar outros vídeos aí falando a respeito disso. Mas o vídeo de hoje, eu vou tratar um pouquinho sobre livros que eu gostaria de ler ao longo do ano. Pessoal, ó, não gosto muito de falar sobre listas de livros não, porque quando eu falo de listas, ele traz uma pressão muito grande. E aí sempre que eu falo de literatura, ou sempre quando se fala de literatura, sempre que eu vejo falar sobre literatura, sempre que eu vejo falar sobre literatura, eu penso naquelas obras consagradas pelo cânone literário e que eu não li e eu me sinto um inútil, incapaz, alguém que tem falta de brio para ler determinados livros. Eu vou ler aquela merda até entender! Então, eu peguei livros aqui que estão na minha estante, que eu não li ainda, e que eu vou tentar concluir a leitura este ano. E aí, para começar, o primeiro livro que eu gostaria de ler neste ano é o João Guimarães Rosa, sua obra-prima, Grande Sertão Veredas. Na verdade, é um livro que eu li, né? Eu já li esse livro. Eu li esse livro e foi um dos livros mais fantásticos que eu li. É um livro difícil, de determinada forma. Eu diria que ele é essencialmente difícil. Mas sim, o Guimarães Rosa é considerado um dos principais escritores da literatura brasileira, da literatura em língua portuguesa, né? E foi um dos escritores mais inventivos em questão da linguagem, da forma como narrar, a construção das palavras, a construção das frases e tudo mais em língua portuguesa. E no Grande Sertão Veredas, a história parte do personagem principal, né, e suas experiências, o Riobaldo, que é um ex-jagunço que tenta recontar a sua história. Num primeiro momento, há uma confusão ali cronológica, né, dos fatos, não dá para entender muito bem direito, mas depois a história ela vai se encaixando. Desde quando ele é pequeno, até quando ele entra na jagunçagem, depois a história ela acaba se desdobrando, né, num amor que ele tinha proibido por Diadorim, que também é uma outra das figuras mais enigmáticas da literatura brasileira. Grande Sertão Veredas, pessoal, trabalha com, a partir do sertão ali de Minas, ele traz questões locais, né, a vida dos vaqueiros, dos jagunços. Só que as temáticas são temáticas universais. Por exemplo, o que é a vida,
a questão do sentido da vida, a questão do amor. Tudo isso são temáticas que são trabalhadas de um ponto de vista local, mas que são universais. Esse livro aqui ele é fantástico. Tem algumas frases icônicas. O que a vida quer da gente é coragem. Viver é muito perigoso. São frases marcantes do Grande Sertão Veredas. Então eu pretendo reler esse livro e aí também fazer um vídeo no canal aqui, por mais que tenha uma enorme fortuna crítica sobre Grande Sertão Veredas, pretendo trazer um pouco sobre essa minha segunda leitura deste livro. Ok. Outro livro que eu gostaria de ler este ano é A Vegetariana de Han Kang. Para quem não sabe, estava aí inserido numa caverna ou que não tenha visto de nenhuma forma. Han Kang é uma escritora sul-coreana que foi laureada com o último prêmio Nobel de Literatura, o Nobel de Literatura de 2024, e a primeira escritora sul-coreana a ganhar essa premiação. No Brasil, por enquanto, foram publicadas apenas 3 obras da autora: A Vegetariana, Atos Humanos e O Livro Branco. Atos Humanos, O Livro Branco, que na verdade é cinza, A Vegetariana. Os 2 outros livros que eu li, né, Atos Humanos e O Livro Branco, são livros bastante interessantes pela habilidade como ela trata temas delicados. A questão do sofrimento, a questão da morte e tudo mais. Atos Humanos, eu me interessei bastante, principalmente por ela tratar sobre os regimes ditatoriais da Coreia do Sul. Pessoal, Coreia do Sul, desde 63 até 89, teve 2 grandes regimes ditatoriais. Um que vai de 63 a 79 e outro que vai de 69, 80 a 89. Fala aí das Coreias, Coreia democrática, sul-coreana, enquanto a Coreia do Norte é a ditadura malvazona. A história não é bem assim. Tanto que ano passado também teve aí quase uma tentativa de golpe, não é mesmo? E aí no romance A Vegetariana, parte de uma protagonista que tem, num belo dia, um sonho. Ela decide parar de comer carne. Mas não só isso. Ao longo da história, ela vai questionando o dia a dia, o cotidiano dela, o papel doméstico que ela cumpre. A protagonista é basicamente uma mulher de classe média, dona de casa, e aí ela vai também relativizando um pouco o papel social que ela cumpre, determinado pelo gênero, as questões dos cuidados domésticos e tudo mais. Parece ser um romance bastante interessante, é uma das principais obras aqui traduzidas no Brasil, da autora, e eu não li ainda, pretendo ler esse ano. Outro livro que eu gostaria de ler esse ano é do Albert Camus. Para quem não sabe, Albert Camus, ele foi um escritor argelino envolvido com processos de independência da Argélia e que também conviveu ali no ciclo dos existencialistas franceses, Sartre e etc. Ele acaba saindo dessa corrente filosófica e inaugurando a corrente absurdista, o absurdismo que ele fala. E nessa obra, basicamente o ensaio, o mito de Sísifo, ele fala sobre a questão da motivação, da essência da vida, né? A questão de tentar achar um sentido na vida, partindo de uma questão que ainda é muito em voga, né? A questão do suicídio. E aí, através dessa questão, ele reflete um pouco o que faz um indivíduo lutar pela vida, ou o que faz um indivíduo tentar lutar contra a própria vida. Qual o sentido da vida? E aí ele parte isso do mito de Sísifo. Sísifo, para quem não sabe, é um dos grandes personagens da mitologia grega e que foi condenado ao resto da vida tentar carregar uma rocha até o cume de uma montanha. Essa rocha acaba sempre caindo e ele acaba tentando levá-la sempre até o cume. Nesse sentido, basicamente, parece que a gente está sempre correndo em círculos, né, ao longo da vida, tentando achar sentidos para continuar vivendo. E aí eu não li o livro ainda, mas é um dos principais livros que eu quero ler este ano. Mito de Sísifo.
Um outro livro que me chamou a atenção, também de não ficção, é esse livro aqui que trata sobre uma questão dos nossos tempos. O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, do Andrew Solomon. Andrew Solomon é um professor de psicologia, um psicólogo famoso nos Estados Unidos. Ele é professor da Universidade de Columbia. E nesse livro, a partir de quadros clínicos, da literatura médica, ele fala sobre a questão da depressão. Bastante embasamento científico também. É um livro bastante interessante. O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. E agora é a sessão vergonha. Como falei no começo do vídeo, eu não gosto muito de listas, somente por ver clássicos que eu não li ainda. Como assim você nunca leu Senha Mágica de Thomas Mann? Como assim você nunca leu Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski? Sim, eu nunca li nenhum desses livros e também nunca li Ulisses do James Joyce. Esse calhamaço aqui, ó. E aí essa é uma indicação só para quem tem bril, tá? Para quem não sabe, James Joyce foi um dos maiores escritores em língua inglesa, né? Um escritor irlandês. E sua obra-prima é Ulisses. James Joyce, ele foi um escritor modernista. Ali ele nasceu, se não me engano, no finalzinho do século XIX, né? A produção dele vai até o comecinho do século XX. E dentre suas obras, a gente pode citar Retrato do Artista Quando Jovem, Dublinenses, né? Que é uma seleção que é uma reunião de contos dele, se não me engano. Ulisses também. Eu só li o Retrato do Artista Quando Jovem, achei bastante interessante. Joyce, em suas obras, costumava trabalhar bastante com a questão da linguagem, né, da inovação linguística, de tentar trazer para a linguagem verbal sensações que a gente percebe com outros sentidos, né, a linguagem visual e etc. E ele traz isso para a linguagem verbal, escrita, e ele, de certa forma, mimetiza, né, essas sensações que a gente consegue associar, essa sinestesia, né? Além também de trabalhar com o fluxo de consciência. Foi um dos principais escritores a trabalhar com fluxo de consciência. Fluxo de consciência é organizar o enredo de uma história a partir da mentalidade, das sensações, das emoções, da organização psíquica de um personagem, misturando o presente com o passado, experiências não em ordens cronológicas. Tudo isso é trabalhado no fluxo de consciência. E influenciou uma grande leva de autores, né? A gente pode citar o escritor estadunidense William Faulkner, a gente pode citar Toni Morrison, a gente pode citar o próprio João Guimarães Rosa, pelo esse aspecto, pelo esse trabalho, esse cuidado com a questão da linguagem. E Ulisses acaba retomando um pouquinho, né, da tradição literária ocidental. Ulisses, para quem não sabe, foi um dos maiores personagens ali da literatura grega antiga, na obra de Homero, a Odisseia. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre a Odisseia, provavelmente vocês já ouviram falar sobre Cavalo de Troia, Ciclo Troiano, Aquiles. Odisseia, que é uma das histórias atribuídas a Homero, a gente tem o personagem Ulisses, que junto ali com os seus comandados tenta voltar para Ítaca, a sua casa. Ele tenta voltar para o seu lar. E a Odisseia é basicamente o relato desse regresso. Já em Ulisses, do James Joyce, ele traz esse arquétipo da Grécia Antiga para Dublin moderno. E é aí que ele trata da sua inventividade, pegando a herança da literatura grega antiga e trazendo as inovações literárias da literatura moderna. E parece ser um livro bastante interessante. É um calhamaço, não sei quando eu vou ler, mas até o dia 31 de dezembro de 2025
a leitura estará realizada. Agora, puxando sardinha para a língua portuguesa, eu, como um professor de língua portuguesa, pretendo Assim Nasceu uma Língua, sobre as origens do português, de Fernando Venâncio. Esse livro ele pretende contar sobre a influência de línguas mais antigas do que o português, né, que ajudaram na formação da língua portuguesa, principalmente o galego. O galego, para quem não sabe, ele era falado ali na Península Ibérica, na Idade Média, vai influenciar diretamente tanto a língua portuguesa quanto o espanhol. Então é interessante a gente ver também a formação, entender basicamente a formação da língua que falamos. Além do processo de colonização, e as influências também, por exemplo, quando a gente fala do português brasileiro, as influências também de matriz africana e tudo mais, é interessante remontar essa origem europeia também, que também é totalmente misturada. Não há questão, não existe a ideia de língua pura e nem de cultura pura. Então, assim nasceu uma língua. E um outro livro que eu gostaria de ler é esse livro aqui, ó, Histórias da Matemática, do Marcelo Viana, da contagem nos dedos à inteligência artificial. Basicamente, esse livro é uma compilação de crônicas de Marcelo Viana na Folha de São Paulo. Marcelo Viana, para quem não conhece, ele é o diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, o INPA, que se localiza no Rio de Janeiro, e é o instituto responsável pela elaboração das edições da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Você aí que estudou a vida inteira em escola pública, você sabe o que eu estou falando. Você nunca foi para a segunda fase, lamento. E talvez você não tenha noção nenhuma direito de matemática, ou quase nenhuma, e foi para a segunda fase, tal como eu. Era canônico, era um evento canônico, você não manjar muito de matemática e chutar tudo e ir para a segunda fase. E eu, hoje em dia, pretendo voltar a cursar matemática. Tive uma experiência não muito agradável, mas não pela faculdade em si. Eu comecei a estudar licenciatura em matemática na USP, mas com todo o processo de trabalho, no dia a dia, né, trabalho, deslocamento, trabalho, faculdade, não estava conseguindo dar conta e acabei declinando do curso. Mas pretendo voltar em breve. Matemática, pessoal, matemática é tudo de bom, tá? Esse livro, basicamente, há curiosidade sobre a história da matemática, as descobertas, as falsas descobertas, as pseudo-descobertas. É um livro bastante interessante que fala sobre também como a matemática está relacionada com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Para além daquela noção, né, da abstração da matemática, a matemática necessariamente ou somente como, exclusivamente, digamos, como uma coisa abstrata, aqui há uma boa consideração sobre a utilidade prática da matemática e sobre a história em si. Então, Histórias da Matemática, de Marcelo Viana, da contagem nos dedos à inteligência artificial. Esses são os livros que eu pretendo ler ao longo do ano. Conforme eu for lendo, vai saindo vídeo aqui no canal. Pretendo voltar ativamente ao canal e trazer também uns vídeos aí falando sobre questões pessoais que acabam me afligindo, talvez. Muito obrigado por assistir o vídeo, muito obrigado pela gentileza, um abraço e até a próxima!